Queridos irmãos, nós temos necessidade de transmitir a todos algumas explicações sobre este santo culto, a origem dele, qual foi a causa de que nos levou a recorrermos a esta opção, que não tínhamos outra, de usar os cultos online. Os irmãos se lembram que no mês de março do ano passado nós fomos surpreendidos com esta pandemia, que a princípio não parecia ser tão abrangente, mas em virtude do índice de contágio que se estendia, como de fato os irmãos têm conhecimento, houve a necessidade da suspensão dos cultos, e esta medida foi tomada em caráter geral no nosso país, porque também nós não tínhamos como fazer isso de forma localizada, até porque quando tivemos conhecimento, ou as autoridades se moveram a respeito, era de caráter geral. É certo que num lugar mais, em outros lugares menos, mas o contágio ele era evidente, de modo que houve necessidade então o Ministério dos Anciãos Antigos reunidos. Claro que também não foram todos, dado a emergência que tínhamos, mas um grupo de servos de Deus antigos, aqui em São Paulo, reunidos, tivemos então que tomar esta medida, suprimir os santos cultos, por causa da facilidade de contágio. Para que a Irmandade não ficasse totalmente desguarnecida de alguma coisa, nós não tínhamos experiência nenhuma na forma de transmitir culto de forma virtual, mas o Senhor preparou alguns irmãos de bom conhecimento que nos ajudaram, prepararam, trabalharam, fizeram aquilo além do que nós imaginávamos, e foi possível então, ao longo de todos esses meses, de certa forma, transmitirmos a nossa Irmandade os cultos online. A princípio, aconteceram sim algumas reclamações, ou mesmo pessoas que se manifestaram de forma contrária, de fato estranhando, pois nunca a congregação cristã havia usado um recurso dessa natureza. Mas, por outro lado, também não podemos negar os efeitos que produziram e que produzem ainda, pois Deus tem feito muitas obras maravilhosas no meio da nossa Irmandade, e não só aqui no Brasil, como fora dele também. Os irmãos devem ter conhecimento. Então, pela graça de Deus, muitos que não teriam oportunidade, ainda que com certas dificuldades, lugares que não há sinal suficiente para suportar um culto, às vezes no celular o tempo era curto, um pouco mais de meia hora, então não dava para participar do culto todo, mas os irmãos se esforçaram por todo este mundo afora, e o certo é que a grande maioria foi beneficiada com os santos cultos e com a palavra de Deus, e também os conselhos que Deus nos tem enviado. Então damos a Deus o nosso louvor e a nossa gratidão por isso. Porém, irmãos, nós agora estamos também numa situação em que houve necessidade de serem novamente reabertas as casas de oração, como nós tínhamos antes da pandemia. Nós havíamos tomado uma medida, como os irmãos têm conhecimento, de que fizéssemos 3 cultos por semana, terça, quinta e sábado. E assim Deus deu graça de se fazer. Porém, também temos tido a dificuldade em lugares que o número de pessoas é grande, e 3 cultos não atendia às necessidades da Irmandade, de modo que havia, e como há irmãos que ficavam aí 3 semanas sem congregar,
dando lugar a outros por causa do número pequeno. Bem, tudo isso, irmãos, são incômodos que nós nunca conhecemos, mas agora existem. Porém, o Senhor agora, então, diante de todas as circunstâncias que estamos vivendo, porque estes cultos não estavam atendendo a toda a Irmandade por causa do número, é de fato também que alguns lugares era suficiente. Lugar de pouca Irmandade, que tinha um culto por semana, continuaram assim. Mas houve então, por consideração, nesta semana que passou, irmãos, alguns dos servos de Deus que se reuniram e concluíram que seria necessário então voltar aos santos cultos. Houve então uma aprovação e foi feito um comunicado a toda a Irmandade no final da semana, informando então que terminam agora os cultos online e voltam então os cultos presenciais em todos os lugares onde for possível, porque existem no Brasil lugares que ainda não é possível, mas também já existiam lugares que eles estavam perfeitamente em condição de congregarem normalmente. Mas de qualquer maneira, irmãos, o que informamos à Irmandade é que os cultos online, eles terminam e nós vamos continuar então com os cultos nas congregações conforme constam do relatório, porém o relatório virtual, porque nele se especifica os dias e horários de culto, enquanto que no relatório impresso ele aponta somente o dia de culto, se é de tarde, de noite ou de manhã e assim por diante, não diz horário. Então nós temos no relatório, que é o virtual, que pelo site os irmãos podem consultar, e neles aparecem então os dias e horários de cultos e de reuniões de jovens e menores que voltam a ser como era no passado. O que muda? A mudança é a seguinte: continuarão com os cultos nos mesmos modos que são feitos hoje, ou seja, sem os testemunhos, por enquanto, 1 hora mais ou menos de duração, não tem o hino antes da palavra. Muitos questionam por isso. Mas por que isto? Porque quanto menor o tempo de exposição da Irmandade de forma conjunta, melhor nós estamos nos protegendo. E esta proteção ela é necessária, porque vai continuar ainda o mesmo formato, ou seja, distanciamento da Irmandade quando congrega, também higienização das mãos com álcool em gel, uso da máscara, terminando o santo culto, não haver aglomeração na saída. Tudo isso ainda é necessário. Mas pode dizer alguém, mas agora já vamos ter a vacina. Bem, nós não temos ainda, mas daqui a pouco haverá a vacina. Então, estando vacinado, volta ao normal? Por enquanto não, irmãos. Não temos isto ainda, até porque mesmo estando as pessoas vacinadas, e alguém que possa dizer, mas eu já fui contagiado com o vírus, agora estou em condições, mas isso também não quer dizer, todos deverão usar a máscara e usar a mesma forma de conduta, ou seja, distanciamento, evitar aglomerações nas casas de oração. Isso é o que temos que recomendar à Irmandade quanto aos próximos cultos. Também não podemos deixar de comentar uma coisa, irmãos. É bom que a Irmandade tenha conhecimento. Quando nós começamos com os cultos online, nós tínhamos assim um índice de frequência bastante alto. Chegamos a ter, salvo engano, mais de 400.000 que participaram num santo culto. Isto por sinal, ou seja, por cada aparelho que estava conectado ou por conexão. Sabendo que cada conexão sempre tinha 2, 3 ou mais pessoas, então poderíamos dizer que milhões de pessoas começaram participando do santo culto, assistindo ou participando ativamente.
Mas o que nós notamos ao longo de todos estes meses? Este número foi diminuindo, foi baixando. É certo que no começo muita curiosidade envolvia a Irmandade toda para ver como é que é um culto online. E alguns, depois que mataram a curiosidade, não sentiram mais necessidade. Eu abri aqui, irmãos, o inário. Os irmãos perceberam que antes de falar, abri o inário no hino que nós cantamos. Ao entrar na casa do bom Criador, o meu ser se regozija. Para desfrutar do seu sublime amor, venho à casa do Senhor. Nós esperávamos que o retorno do povo à casa do Senhor fosse maciço. Até pensávamos, meu Deus, vamos agora voltar com esses cultos presenciais que os irmãos nós tínhamos agora até essa semana que passou. Então pensávamos, vai haver uma superlotação. Não é o que ocorreu. Muitos lugares, pouquíssimos irmãos. Isso nos preocupa, irmãos. Isso trouxe a nós, sim, um grande cuidado. Os irmãos servos de Deus que atendem os santos cultos são testemunhas disso. Alguns lugares, de fato, houve uma grande busca, uma grande procura de irmãos, até além do que se podia comportar. Por quê? Porque o nosso limite de lotação ficou estabelecido num percentual sobre o número que é do AVCB, do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, que cada congregação tem. Que não é o número de assentos nosso, não é esse número, é um número bem menor, porque o pessoal do Corpo de Bombeiros, segundo a legislação deles, eles consideram a acessibilidade e por conta disso diminui então o número de lotação. De modo que o que deve se congregar baseado neste número é um número pequeno. Mas a Irmandade já deve ter conhecimento, porque isso já foi explicado. Mas de qualquer maneira, notamos sim, que em muitos lugares houve um declínio de muitos irmãos em ouvir a palavra. E não podemos dizer que não ouviram porque tinha o culto online, que também não é, porque se fosse assim, o número de participantes nos cultos online teria se mantido, mas não era. Então percebemos, irmãos, que a falta dos cultos nas congregações e a falta de um estímulo à nossa querida Irmandade, então talvez seja esse o motivo que muitos têm se esfriado em congregar. E isto não é bom. Então conclamamos a todos que estiverem ouvindo agora este conselho, que cantamos agora: é na casa do Senhor que aprendemos a honrar com temor e reverência ao nosso amado Criador. É na casa do Senhor, é lá que nós aprendemos. E nós voltaremos, com a ajuda de Deus, a ter os cultos presenciais, ainda que com um limite menor, mas que haja procura de quem tem fome e sede da palavra de Deus. Olha aqui, irmãos, quando estou na casa do Senhor, minha alma rejubila para ouvir os seus conselhos de amor, e para isso eu venho à casa do Senhor. Então, queridos irmãos, despertemo-nos, a quem o Senhor der graça de ouvir este conselho, sejamos despertos para virmos à casa do Senhor. E temos então, irmãos, alguma coisa nesse mesmo sentido a passar para os irmãos. Os irmãos vejam, semana passada ninguém sabia ainda que hoje seria o último culto online. Ninguém tinha esse conhecimento. Mas o servo de Deus que atendia a reunião de jovens e menores anunciou para hoje de manhã o recitativo das crianças. Os irmãos querem saber o que as crianças recitaram? Lucas 24. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Então o que estamos falando aqui, irmãos, não é conversa.
é realidade que nós precisamos ter conhecimento. Agora vamos falar um pouquinho, irmãos. Perdoe se passar alguns minutos de 1 hora de culto, nos suporte, mas vamos passar aos queridos irmãos alguma coisa. Vamos falar sobre o termo congregação, tão falado entre nós. O termo congregação diz respeito ao ajuntamento ou reunião de religiosos. Isto é conforme o dicionário. Temos o costume de chamar as casas de oração como congregação, que de fato nós falamos, você vai congregar hoje? Vamos na congregação? É assim que nós dizemos. Quando na verdade o termo correto é casa de oração. Pois disse o Senhor, a minha casa será chamada casa de oração. Congregação cristã é o ajuntamento dos fiéis cristãos que se mantêm unidos pela mesma fé e comunhão com Deus. No Antigo Testamento era empregado este termo congregação como o ajuntamento do povo de Israel. E no Novo Testamento, isto é, nos tempos da graça, o povo é considerado pelo Senhor Jesus e nas cartas apostólicas como igreja ou esposa, que é o conjunto desse povo. De certo, a igreja reunida é a congregação dos santos. No livro dos Salmos, os salmistas mencionavam o ajuntamento do povo como congregação. No Salmos 22, verso 22, diz assim: e então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação, ou seja, no meio do povo. Salmos 35, 18 diz: louvar-te-ei na congregação, entre muitíssimo povo te declararei. A congregação é a reunião do povo, que é a igreja, para cultuar a Deus, isto é, adorá-lo e louvar a sua majestade. Em Hebreus 10, 25, o apóstolo exortava o povo dizendo: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Deixar de congregar é estar desunido, e isto não é bom, salvo se houver impedimento tais como enfermidade, dificuldade de locomoção, trabalho, viagens, etc. Porque há irmãos que são impedidos de congregar. Muitas vezes o trabalho tem um horário que não lhe dá condição de estar na sua comum congregação. Ainda que hoje, em São Paulo, algumas outras cidades, talvez haja cultos durante o dia em horários diversos, para facilitar estes irmãos. Quem tem necessidade e fome da palavra, sempre terá uma oportunidade de buscar a palavra de Deus na casa do Senhor. Há irmãos que dizem que não necessitam de congregar, porque irão congregar em sua casa. Os irmãos sabem disso que tem. Em Provérbios 18, diz a palavra: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria é Cristo. Em Provérbios 5, versos 14 e 15, diz: aborreci a correção e desprezou meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem os meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo mal me achei, no meio da congregação e do ajuntamento. Quando o povo de Israel se desuniu, afastando-se da congregação, disse assim o salmista no Salmo 74, no verso 1 e 2: ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acendeu a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste desde o monte de Sião em que habitaste. Afastar-se da união do corpo da igreja é separar-se do corpo de Cristo. Quem pode congregar, mas não sente prazer e nem necessidade, está enfermo na fé, havendo o perigo da separação da comunhão com o Senhor. Porém,
Quem está são na fé, dirá como Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. As casas de oração, onde for possível, serão reabertas. Exortamos a nossa irmandade que procurem congregar, conforme as orientações de cada localidade, mantendo-se todos unidos em oração, para que o piedoso Senhor tão logo nos dê a plena liberdade de congregar e ouvir a santa palavra de Deus. E quando estivermos na sua casa, podemos dizer: bom é estarmos nós aqui. Veio avante então, irmãos, de passar a irmandade, isto, que não costumamos ouvir estas coisas, mas é necessário. Necessitamos, irmãos, de um avivamento. Quando um dos profetas, Abacuque, orava, ele dizia: ó Senhor, aviva-nos como nos anos passados. Nós precisamos sim, irmãos, de um avivamento. Avivamento é mostrar vigor, é mostrar disposição em servir a Deus. Não deve haver no povo, irmãos, uma inércia. A inércia ocorre quando acaba a energia e a coisa vai por si só até que uma hora termina. É como um carro que a pessoa está viajando, está aí a 100 por hora, mas o motor se apaga e ele, por inércia, ele vai embora. Dá a impressão que nunca mais vai parar. Mas daqui a pouco é só chegar numa subida, ele para. Assim são os inertes nesta graça. Os inertes vão ou empurrado ou na descida, porque quando chega na hora do aperto, eles param, e tem muitos que não só param e voltam para trás. Mas nós não somos daqueles que voltam, mas somos daqueles que avançam para a conservação das nossas almas. Sirva, querida irmandade, que ouvi este conselho como um avivamento. E quem não pode congregar, quem está em casa, que não tem condição, ore ao Senhor, busque, porque o dono da obra sempre terá um recurso, como sempre teve. Até fevereiro e março do ano passado, nós não tínhamos outro recurso. Depois veio isso aqui como fosse um doce para aqueles que estavam em necessidade. Agora, por várias situações, nós tivemos a necessidade da supressão desta condição dos cultos online. Mas oremos a Deus, irmãos. O Senhor é aquele que provê alimento para todos nós. Bem, com respeito então à próxima semana e os cultos que serão realizados, as coletas permanecerão da mesma forma como tem sido até a semana passada. Nada mudou. É uma coleta, como os irmãos têm feito, que ela divide uma parte para a piedade e outra parte para as necessidades. As reuniões regionais ministeriais, conforme decidido pelo Conselho dos mais antigos, elas vão existir, sempre os irmãos nas regionais tomando os devidos cuidados com o número de participantes, distanciamento e evitando as aglomerações. E na medida das necessidades, teremos outras reuniões nos próximos dias. O Senhor vai nos esclarecendo como cuidar de todas estas situações. Também com respeito, irmãos, às regras que nós tínhamos já recomendado à querida irmandade, continuam, ou seja, procurem congregar nas suas comuns congregações. Não é bom que deixe a sua comum congregação para congregar na congregação do vizinho. Isso porque acaba tomando a liberdade dele. E é melhor que cada um dê o valor à casa de oração onde o Senhor o dá a graça de congregar, onde faz comum. E assim, mesmo para os irmãos que coordenam o número dos participantes, fica mais fácil. Por quê? Porque em congregações onde existe o acúmulo de pessoas de que não sejam dali, acabam criando dificuldade aos irmãos que coordenam. Por exemplo, vamos supor que hoje
tivesse aqui um número, como de fato houve um número já definido, mas depois chega meia dúzia, o pai, o filho, a esposa, o genro, a família toda, 5 irmãos. Nós vamos congregar aqui hoje. Aí o irmão que está lá na porta diz: irmão, já está lotado. Como lotado? Eu estou vendo lugares aí. Não, mas está dentro do limite que nós podemos congregar. Ah, mas eu não posso voltar. Então é claro que o irmão não vai mandar voltar. Ele entra, mas ele entra, tanto ele se expõe como provoca também a exposição nos que ali já estão. E o risco também de estarmos fora do que a lei de cada município recomenda. Sejamos prudentes nessa parte, que o Senhor nos dará depois entendimento em tudo. Agora nós vamos, perdoe-nos, mais um detalhezinho, que é uma comunicação para o ministério. No próximo dia 14, que é a quinta-feira, às 14 horas, teremos a reunião presencial aqui no Brás, onde participarão os irmãos anciãos, diáconos e administradores da Regional de São Paulo, capital. Depois, dia 18, que é uma segunda-feira, será em Santo André, reunião regional ministerial. Dia 19, terça-feira, em Osasco. Dia 20, quarta-feira, em Guarulhos. Dia 21, quinta-feira, em Budas das Artes. E dia 27, que é uma quarta-feira, será presencial a reunião para os irmãos do Departamento de Atendimento ao Exterior, às 10 horas, 16 horas e 19 horas. São 3 reuniões. E no dia 28, que será uma quinta-feira, às 13 horas, presencial aqui dos anciãos mais antigos do Brasil, somente os convocados anteriormente para as reuniões da quarta semana, ou eventualmente algum outro que seja convidado. Irmão Eliel, faltou mais alguma coisa? Irmão Laércio tem? Os irmãos? Nenhum comunicado mais? Então, irmãos, está aqui. Esperamos que a querida Irmandade esteja feliz de estar congregando hoje. E, como já dissemos algumas vezes, temos prazer de estar na casa do Senhor. Mas agora, depois de tudo isso, vamos permanecer em santa comunhão, e o Senhor nos enviará dos céus a sua bendita e santa palavra. Deus seja louvado.